Você já deve ter ouvido falar sobre independência financeira, mas você sabe o que realmente é e como funciona? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que é a independência financeira de fato. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Alex, o Arc Matrix Financeira, e hoje eu vou falar para vocês o que seria a independência financeira e te explicar o que realmente é, para você saber de fato o que realmente é a independência financeira. Então vamos lá. Eu tenho alguns exemplos aqui para nós começarmos a pensar junto se é ou não é. Então, assim, quando nós falamos em independência financeira, podemos pensar em médicos com salário altos, em grandes proprietários de empresa, CEO, ou até influencers aí que são bem conhecidos e fazem bastante propaganda ou seus vídeos estouram ali no YouTube. Mas de fato, será que isso é independência financeira? Você ter um grande salário é a independência financeira? Só que aí temos um porém. E se, por exemplo, pegar o exemplo de um médico, se ele acabar machucando a mão e ficar impossibilitado de fazer cirurgia, ou se ou ele acabar ficando doente, alguma coisa assim do tipo, e ele não conseguir exercer a sua tarefa, as suas ações dentro da empresa. Ou um influencer bem conhecido, ele acabar não sendo mais tão visado ali perante o seu público, ou acabar caindo fora de moda, ou não conseguindo mais fazer vídeo. Então, quer dizer que você ter um grande salário não significa que você é livre, ou seja, não é independência financeira. Vamos para a mudança de mentalidade. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre esse livro aqui, Pai Pobre, Pai Rico, e assim, quando eu li ele, eu acabei tendo vários insights em entendimentos sobre o que é independência financeira de fato. E aí podemos usar um exemplo simples aí de teste de cama de hospital. Mas antes de falar sobre isso, vou explicar rapidamente dois conceitos principais ali. O que é ativo e o que é passivo. Ativo é tudo que coloca no nosso bolso constantemente, sem a necessidade do nosso esforço direto ou diário, né? Passivo já seria tudo que tira do nosso bolso. Então, assim, a verdadeira essência de construir um sistema onde o dinheiro trabalha para você, isso sim é de fato você começar a ter uma independência financeira, porque esse tipo de ativo, ele não depende afetivamente ou ativamente das suas ações ou esforço. Então, como exemplo, podemos fazer o seguinte: pensar assim, se você ficar doente por uns 6 meses ou mais, você ainda vai continuar tendo o padrão de vida que você tem, você e sua família? O dinheiro vai continuar caindo na sua conta? Se a resposta for não, você não tem independência financeira. Se a resposta for sim, você já alcançou a independência financeira. Então, a independência financeira está muito relacionada com a forma como o dinheiro vem para você, ou seja, em forma de ativos. E você tem que ter mais ativos do que passivo. E esse livro aqui me ajudou muito a entender sobre esse conceito. Outro livro aqui que me ajudou muito a entender como que funciona o investimento em si e esse gerenciamento de risco é os axiomas de Zurique. Então, é, com esse livro, tem várias histórias interessantes e dentro dessas histórias eles acabam dando exemplos ali de ações que seriam interessantes fazer para você ter sucesso no investimento. Já ouvi algumas pessoas falar de não colocar os ovos no mesmo lugar, ou seja, você acabar separando os ovos ali em outros investimentos. Só que o grande ponto, que é onde o livro comenta, e eu também concordei com isso, é que assim, não adianta, por exemplo, você ter R$ 1.000 e você ter esses R$ 1.000 para investir e você querer, por exemplo, diluir esses R$ 1.000 em 10 empresas para investir. Por quê? Porque, de certa forma, você não vai estar tendo um ganho efetivo ali, distribuindo o seu capital, que por enquanto é pequeno, em várias empresas. Ou seja, você investir R$ 100 em cada empresa. Não faz muito sentido e não é muito efetivo. Agora, quando você tem de fato já um grande capital, aí vamos falar, R$ 1 milhão, que já seria um capital extremamente interessante já e já daria para
conseguir essa independência financeira. Nesse caso, aí sim você tem uma forma de gerenciar o risco que você pega em 10 empresas ou algumas empresas ali e você divide o capital. Por exemplo, essas 10 empresas que eu comentei, você coloca 100 mil em cada empresa. Então, a ideia de você dividir o capital, de você proteger os ovos ali, né, não é necessariamente você ter um capital pequeno. Teria que ser um capital que, de certa forma, esse capital ele seria relevante para você, seria uma perda relevante ao ponto de você acabar se complicando. Por exemplo, é uma coisa que eu uso como métrica, né? A partir de um valor de um ou dois salários seus, se você perder esse dinheiro, você já vai se complicar financeiramente. Então, podemos se dizer que, para contabilizar os ovos ali, poderíamos usar como referência o salário. Então, se você perder um ou dois salários seu, já é complicado. Então, se você perder esse dinheiro como investimento, já, dependendo da situação, já seria uma coisa que você sentiria. Então, isso é você saber proteger o capital. E aí, outra coisa importante que o livro comenta em uma das histórias que acabou me pegando, é essa questão do gerenciamento de risco. Porque esse gerenciamento de risco você não pode se apegar emocionalmente dentro das ações ou do investimento que você está fazendo. E um dos exemplos é uma moça que ela ela se aposentou na empresa, então era uma empresa de capital aberto, ela investiu todo o dinheiro dela dentro da empresa, e aí ela estava recebendo bastante dividendo, então ela estava vivendo muito bem. Só que chegou um momento que a empresa estava indo muito mal e ela se apegou à empresa por ter trabalhado e confiar, podemos dizer assim, e acabou que a empresa estava indo muito mal, ela acabou perdendo bastante patrimônio por causa disso, porque ela não agiu no momento correto, né? Não soube gerenciar o seu risco, saber a hora de diversificar e ir em outros investimentos, e acabou que ela teve um bom prejuízo e ela teve que mudar o seu padrão de vida. Então, assim, o livro em si trouxe bastante insight de como que eu devo pensar como investidor de sucesso. Então, é um livro que eu recomendo bastante. E pegando todos esses ensinamentos aí que eu adquiri com os livros que eu fui lendo e fui conversando também com outras pessoas, amigos e colegas, o que que acontece? Eu estou trabalhando em cima para ter essa independência financeira. Então, eu criei o IAVEST justamente para potencializar meus ganhos. Então, qual que é a ideia do IAVEST? Ela atua de maneira como se fosse um motor de alta lucratividade e operando com inteligência artificial. Então, eu criei e desenvolvi as IAs, investimento, atualmente é Cirrus e Selene, e com elas eu potencializo meus ganhos para que eu consiga depois adquirir essa independência financeira. Só que esse é o ponto. Elas por si só, a investimento aí do IAVEST, das IAs de investimento, eu entendo que elas são investimento de alto risco. Então, por exemplo, no teste ali que nós falamos, do teste da cama de hospital, já teríamos um problema. Por quê? Se o mercado mudar drasticamente, ou se eu não conseguir controlar a minha ganância, aumentar os contratos ao ponto de eu não ter dinheiro suficiente, se caso vir um rebaixamento muito alto e acabar perdendo tudo, de certa forma a engrenagem para e eu paro de receber esse dinheiro. Então, assim, o IAVEST, junto com as IAs de investimento, para mim, elas é como se fosse uma empresa de alta lucratividade, mas com alto risco. Uma empresa ela tem um alto risco e uma alta lucratividade. Então, eu tenho as IAs como potencializador muito bom de dinheiro, só que eu entendo que ele é um investimento de alto risco. Então eu sei que, por exemplo, nesse teste que eu comentei da cama de hospital, ele acabaria falhando justamente porque depende das minhas ações e das minhas tomadas de decisões e também das IAs continuar performando e o mercado ele não é constante, então vira e mexe eu preciso ficar retreinando elas para que elas continuem aprendendo os padrões de mercado. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, o que que é a real independência financeira?
E nós temos um exemplo vivo que é o Luiz Barsi. É o maior investidor pessoa física na Bolsa de Valores e ele vive de dividendos. Então, o meu destino final é eu pego esse lucro acelerado aí usando o motor Iavest e aí eu vou jogando, movendo esse ganho de alto risco para ativos extremamente seguros e previsíveis na bolsa de valores. Então a ideia é o quê? Com Iavest, com as IAs de investimento, eu pego esse capital, que eu a princípio tenho pouco recurso, consigo potencializar com day trade, com as IAs de investimento, lembrando que é de alto risco, e com os ganhos que eu vou adquirindo, eu vou migrando esses ganhos para comprar ações de empresas que já estão bem consolidadas ali na bolsa de valores. E é a metodologia que o mega investidor Luiz Barsi utiliza. Então, assim, a Iavest é como se fosse uma pá que vai me ajudar a cavar esse ouro mais rapidamente ali e conseguir a independência financeira. Porque eu sei que, como eu comentei, investimento de alto risco é como se fosse uma empresa. Eu imagino as IAs como se fosse uma empresa e toda empresa ela é de alto risco. Então eu preciso ter uma diversificação disso. E a melhor forma de diversificar é comprando lotes de empresas aí consolidadas no mercado de ações. Então é aonde eu quero chegar. Essa para mim é a independência financeira de fato. Pessoal, vamos junto construir esse exército de ativos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, familiares, para eles também adquirirem esse conhecimento. Eu vou deixar na descrição ali e no comentário fixado o link dos livros que eu citei aqui e também o link ali do Iavest para vocês conhecerem o nosso projeto e começar a se inteirar. Muito obrigado, sucesso, até o próximo.